Você chegou a pensar em ficar sozinha? Eu não queria ficar sozinha. Porque eu já tinha vindo ali do pós-ídolos, que acabou não dando muito certo sozinha. Então, eu falei, gente, é tão bom dividir as responsabilidades. E a gravadora, na época, até Ação Livre, falou, não, vamos fazer solo. E eles estavam meio que na cabeça de fazer solo. E teve mais alguém que falou pra fazer solo também, um dos sócios, eu não tô lembrando. Eu falei, gente, eu não gostaria. Eu falei, solo de último caso. Eu gostaria de tentar continuar. O nome Taime Thiago tá tão bem. Falei, vamos tentar continuar. A gente não tinha feito Faustão ainda. Então a imagem era conhecida, mas não era aquele ápice, assim, de TV. Tá. A gente não tinha feito os maiores ainda, né? E aí acabou que deu certo. Porque desde a Cafajeste também. Lançou a Cafajeste, pá! É. A música até hoje fica nas trends, a Cafajeste. A dupla era muito conhecida, mas não era muito midiática ainda, né? Eu acho que é isso. A imagem. Era nova, né? 2 anos e pouco de dupla só. Movimentos, né? É. O fato de vocês viajam juntos, né? Hoje tudo muito mais organizado, mas na época entrava e viajava o tempo todo. Como é que é conviver com alguém que você nunca tinha visto, assim? Tanto do primeiro Thiago quanto ele. Uhum. A menina ali, nova e tudo, ter que aguentar o cara ali. É muito difícil. Ai, na verdade... Porque o Thiago, o Servo era um pouco mais difícil. Ele é um pouco mais tranquilo, né? O Thiago você quer polêmica, né? Você quer polêmica. Ele vai vir aqui em algum momento. Mas ele sempre foi muito doidão, né? O pessoal conhece ele depois que ele foi pra reality. Ele viu o que a gente falava. Ele tinha o jeitinho dele, né? Mas ele ele era muito engraçado calmo, também. Né? Não, ele é infinitamente mais calmo. O Servo, ele era mais engraçadão, assim, ele também é engraçado. Era 220, mas era 220, assim, era compondo o tempo inteiro e tal, não sei o que, ele era bem ativão mesmo, assim, né? Ele tinha as peculiaridades dele, assim, mas a gente sabia separar bem as coisas. Eu tinha a minha assessora que me acompanhava, então não necessariamente a gente precisava ficar o tempo inteiro ali dividindo as coisas junto o tempo inteiro, assim, sabe? Então... separava as coisas, conseguia... Não era uma coisa assim que era eu e um monte de homem e eu era obrigada a conviver com todos eles fazendo coisa de homem e tudo mais. Todo mundo sempre me respeitou muito. A equipe sempre muito respeitosa, os meus 2 parceiros muito respeitosos sempre. Em relação a isso, eu não posso falar tipo, nunca ninguém tentou alguma coisa dar em cima de mim. No começo da dupla... Eu não tava com o da Lua no começo, nem ele, nem o próprio da Lua mesmo. Nunca, ninguém tentou nada, sabe? Entre os sócios, entre eles e nada. Então, sempre fui muito bem respeitado, não tenho o que reclamar quanto a isso aí. Sempre rolou muito bem. Eu sou muito de boa também, né? Não sou chata, assim, sou bem tranquila também. Então, rolou bem. Com os dois, não tenho lembrança ruim, não. Porque eu digo mais, nem só nisso, mas de chatice mesmo, de aguentar, de briga, essas coisas nunca teve. Não. De amanhecer, na época não teve, né? Não, você vê, não tem. Você também é mais tranquilo. Não tem polêmica, né? A gente é muito tranquila. Eu vou um dia tentar juntar o Sorocaba e o Zé, porque as histórias são muito boas. Assim, ele tem histórias meio inacreditáveis, as pessoas vão achar que é mentira, mas não aconteceu com o Zé Servo, porque é um personagem. Então, você conviveu com vários personagens fora do padrão, né? Sim. Quando te mostraram ele, como é que foi a sua reação? Você lembra? Lembro. Acho que foi o Fernando que me mandou um link e eu assisti de um clipe que você até beijava a Bruna do Bruno e Matheus, né? Eu falei, sim. Esse clipe foi muito bonitinho. E eu lembro dele tocando e cantando e tal, e era super Magro. Magro, carinha de bebê. E também performático no palco, que era uma característica muito forte nossa, né? A banda toda participar, o Servo muito performático também. E ele tinha essa característica. Você não tinha problema de dançar essas coisas, né? Você gostava, ele dançava né? pra caramba. De tradição, você pulava pra sempre caramba. fazia parte, né? Eu sempre falei, a gente não é comparando, mas acho que o Tradição é uma banda meio Mamonas Assassinas, né? Uhum. Cara, o show era... Quem fazia era a gente ali, no caso, né? O Michel, lá na época da outra formação. Música era um detalhe ali, porque era uma... Cara, não precisa ter painel de LED, não precisa ter luz, não precisa ter nada. O show acontece tocando e dançando ali. Extremamente performáticos, todos eles, de Tradição. Aí você já gostou então eu disso, assisti né? isso, eu falei, nossa. Falei, é ele. Tudo certo. Eu falei, menino bonito. Né? Todo mundo falava muito bem dele, né? Muito bonzinho e tal, não sei o quê. Eu falei, é ele. Vamos lá. Vixe. Aí ele chegou... Quando a gente se conheceu, ele tava com o cabelo amarelo. Não, era branco. Branco. Ele chegou, eu falei assim, o quê? Ali é aquelas platinadas. Eu falei, não, só de falar que vai virar Thiago. Eu falei, não é possível. Eu falei, não. Mas não ficou legal? Não.
Não, Pior veio platinado. depois, que eu fui pintar pra tirar o branco e pintei de acaju. Nossa, fica... Aí, Senhor amado, eu só virei e falei assim, não lembro quem tava comigo, eu falei assim, ele sabe que ele tem que pegar esse cabelo, ele vai ter que pintar o cabelo, ele sabe, né? Eu pensei que eu falei, o menino enlouqueceu, eu falei, menino, tudo certinho, cabelo preto, certinho, que... Eu não tenho nada contra, mas é porque assim, eu não queria chamar muita atenção na mudança do Thiago. Entendi. Aí o menino chega com o cabelo branco, eu falei, não vai funcionar mas muito bem. Mas você já tava ou foi porque... Não, já tava. Já tava. A gente é brincadeira de molecada, bom, né? Se o seu irmão tem o cabelo rosa, né? Eu tava ótimo platinado. Era ainda. tipo isso, platinado. Tinha zoeiras, né? Zoeira de banda. Duvido você fazer isso. Né? O cara vai lá e faz, né? Que daí em seguida a gente fez foto, né? E por isso que eu tava preocupada. Mas aí eu lembro que você regaçou, você perdeu um monte de cabelo, né? Por causa disso, né? Mas o acaju durou muito? Né? Deu pra tirar a cor logo? Deu. Eu não lembro. Do platinado eu lembro, o acaju eu não lembro. Não, foi a tentativa de... Ficou meio laranja. Compra uma tinta Nossa, eu lembro certinho. Compra uma tinta no mercado e na farmácia e passa. Essa aqui é escura, pai. E aí funcionou? Funcionou. Ficou bom, diferente, exótico. Você, pra sair do Tradição, rolou algum drama? Ou... Não, foi de boa. Já tava num ciclo, assim, a gente já sabia que o ciclo já tava meio que se encerrando, assim. A gente já queria algo novo, né? Já buscava algo novo. Eu e o Leco já tava nesse pensamento, né? De fazer alguma coisa diferente. Então foi tranquilão. Você, quando foi, já levou o seu irmão junto? Foi. Não. Pra TM Thiago já veio junto. Mas pro Tradição, não. Não, mas pra TM Thiago, você... foi meio que uma condição que tinha que ir você e seu irmão? Cara, talvez sim, assim... Mas não, acho que não era uma imposição. É que o Leco é um cara... unânime, né, cara? Mas olha como Deus faz as coisas. Eu lembro que o nosso baterista, ele... como rompeu, né? A dupla separou. E aí o Thiago Servo tinha um projeto solo. Ele quis acompanhar o Thiago. Ah, tá. E acho que ele foi o único que acompanhou o Thiago. Que daí quis continuar no projeto e a gente ficou sem baterista. E aí deu certinho. Casou perfeito. Que daí veio ele. Eu achei que fosse, preciso que ele vá junto. Nem chegou a rolar esse papo. Eu acho que não rolou isso aí, não. Talvez não tenha sido uma imposição, mas claro que era o que eu gostaria, porque o Leco sempre foi uma retaguarda para mim muito grande no palco, né? O Leco ele não é só um baterista e performático. É um cara muito, muito legal, porque o cara que tá lá atrás, o batera, cara, ele tem uma visão geral de tudo, cara. É o camarote principal ali da banda. Então, né? cara, ele sempre, no meio do show... E de cima, para né? de falar! Canta! Tipo assim, sempre dá uma coordenada ali. Vamos fazer tal coisa, né? Tipo, o cara tem a visão, né? Às vezes tu tá na frente, no ataque ali, o porta-voz cantando ou dando um recado, muitas vezes tu não consegue, mapear aquele lugar, o que tá acontecendo e tal. E ele sempre teve essa visão, então foi muito legal sempre essa... Ele, enfim, ganhou muito nome, né? Virou um cara muito conhecido. A Paula Matos trabalhou com vocês também, não foi? Sim, aquela time, o Thiago é um celeiro, tá brincando? Não, mas é legal, né? Mas era a Paulinha Matos, que fazia backing. Não, era da época do Servo. Era a Paulinha Matos e a Silmara Nogueira. Então, eram as duas que faziam backing pra gente. E daí, em seguida, a Silmara começou a compor pra caramba com o Lua Santana. Ela até chegou a fazer backing pra ele. E a Paulinha só foi indo. Eu entrevistei ela aqui. Ela falou que ser backing ajuda muito, né? Aprender a cantar com muito recurso, né? Porque ela precisa se virar ali, né? Basicamente. Tem que se virar, dá um problema com o artista, ela que tem que casar bem. Então, e é uma puta escola. Ela fazia violão e ela fazia backing. E foi o Thiago Servo que meio que descobriu ela lá em Campo Grande, até onde eu me lembro, assim, da história. E aí ele veio e comentou, tem uma moça assim assada, ela compõe muito, ela canta muito, eu tô pensando em trazer ela, que eu acho que é uma figura diferente pra banda, porque ela toca violão, e aí ela pode fazer um backing e tal. Né? Porque o Thiago Servo, ele não era segundeiro, né? Ele era a primeira voz. Então, quando formou a TM Thiago, ele teve que virar segundeiro. E aí, a gente precisou desse apoio do backing. Até ele se sentiu mais seguro com as backings estando junto ali, dando um suporte, né? Nessa parte. Então, nossa, daí casou direitinho, assim. E elas foram muito bem. Elas ficaram o tempo que ele ficou, acho que foi. E aí, em seguida, cada uma seguiu o seu caminho. Mas é muito legal isso, né? De ver o pessoal que trabalha junto andando, né? Sim, sozinho muito depois, legal, né? muito. Eu vou falar de música com vocês, dos dois juntos, mas antes só queria falar uma coisa com você. Primeiro, o que significa mesmo Gaudério? Gaúcho, cara. É a mesma coisa?
o homem do Rio Grande do Sul, né? Não é nem elogioso nem crítico, é só Não, o Galdério é um gaúcho, né? Não, entendi. É porque eu já ouvi gente falando em outras situações, aqui o povo daqui não sabe, né? Mas vocês usam como gaúcho. Tem o dialeto do Rio Grande do Sul. É gaúcho. Tem palavras que eu não sei também. Tem coisa. Tem aquela música do Baitaca lá, que pra entender é um desafio, difícil. Você entende tudo. Sim. E é engraçado, até na pandemia eu matava rindo, né, cara? Viralizou, né? Não, digo dos... Esqueci o nome agora. Da galera que ficava fazendo as mímicas ali do... o pessoal de Libras. De Libras. Cara, que meio que viralizou do fundo da grota na pandemia, cara. E aí todas as lives que você via, o cantor cantava o fundo da grota e chegava na hora do fundo da grota, a Libra... Não tem o que fazer. Ai, que dó. Ficava dançando só... Cara, é muita palavra difícil, né? Que não... Isso você aprende desde criança? Esse vocabulário tá ali? Cara, eu sim, assim, porque a gente foi praticamente criado dentro do CTG, né? Que é o Centro de Tradições Gaúchas. Então, no CTG, a gente meio que aprende, mas não é todo gaúcho que sabe, né? Uhum. É mais raro hoje em dia ainda, inclusive, saber desse dialeto gaúcho. É engraçado. Os comentários do vídeo, do clipe, são engraçados, porque ninguém entende. Eu nunca vi. Quem não é gaúcho não entende aquilo. E eu te pergunto um negócio de músico, porque você é músico e por mais que tenha virado artista do lado dela, o cara não sai, né? Ele não perde esse gosto. Eu entrevistei aqui no começo do ano o Dino Fonseca, Sim. que é músico, ele foi músico de noite, até esses dias, músico da noite. Até esses dias. Incrível, né? E cansou, falou, não aguento mais ganhar nada, tocar por nada. Sim. Apostou e acabou conseguindo virar um artista conhecido, ter um cachê de artista grande e tal. E tá muito bem, tá no melhor momento da carreira dele hoje. Mas tá a reclamação, principalmente, deve aparecer corte pra você de TikTok, principalmente, de que tá muito difícil ser músico. Os músicos estão reclamando muito de tudo, né? Porque é uma profissão cada vez menos valorizada. Como é que é pra você, assim? Como é que você olha? Você também foi um cara que saiu desse universo. Sim. Você gosta, mas saiu. Foi ganhar dinheiro, foi ter cachê mais alto. Como é que você olha pra situação hoje? Cara, eu sou um caso à parte porque eu nunca olhei para financeiro, para te falar sincero, assim, cara. Passei a olhar para isso faz poucos anos, assim, sabe? Que, pô, a vida foi empurrando. Cara, tem que ter uma organização aqui, tem que saber, tem que... Lá no futuro tem que estar preparado para certas coisas, né? Então, eu nunca fui muito ligado nessa questão. A música sempre foi muito mais forte. Eu tava ali por causa que eu queria tocar, cara. Eu só queria tocar, eu queria estar fazendo parte daquilo. Mas ser músico hoje em dia é um pouco complicado, né, cara? O mercado tá exigente demais. E muda a todo instante. É uma montanha russa, né? Uma hora tá uma música X fazendo sucesso, outra hora é outro estilo. Então, o músico tem que ter muita carta na manga para poder trabalhar no mercado. Eu sou um cara que valorizo muito assim, os músicos. Inclusive, eu falo que são meus melhores amigos. A gente... os da nossa banda, por exemplo, a gente faz churrasco praticamente todo dia nos hotéis. A gente já não tem lugar no hotel, a gente faz no meio da rua, né? São meus melhores amigos, a galera da equipe também, porque são as pessoas que estão na estrada defendendo a mesma coisa que eu. A gente está em busca do mesmo objetivo. É o nosso ganha-pão. Então, são essas pessoas que eu adoro, sabe? Que eu levo sempre pro coração. Mas também, cara, eu vejo por um outro lado, tem muito músico que reclama bastante e não busca o estudo. Cara, eu acho que a internet tá aí, tá na palma da nossa mão pra... O cara tem que conhecer... Que nem agora eu tô vendo a história do Teixeirinha, tô vendo a história do Zé Mendes. É uma obrigação nossa, eu acho, que saber do passado. Você tem que estar preparado para tudo, né, cara? Não adianta só a gente reclamar, eu acho que reclamar é válido, mas a hora que eu precisar de você também, você tem que me mostrar o que você sabe, né? É uma realidade que tá complicada, né? Para todos os lados. O mercado inteiro, a gente não... Se falar hoje o que a gente quer fazer musicalmente no próximo mês, cara, eu não sei. É uma incógnita, né? Ao mesmo tempo que a gente quer
mostrar a nossa arte, e é isso que nós vamos fazer. A gente tem que pagar a conta, e tem muitas famílias que dependem da TM Thiago para sobreviver também, cara. Então a gente tem que ter uma... É difícil. Esse outro lado também, né, cara? Eu já fui músico lá, mas a parte aqui de ser o linha de frente, da gente comandar a empresa também, muitas vezes, quando a gente está desse outro lado, a gente não leva em consideração, ganha um monte de dinheiro lá. Mas, cara, a responsabilidade é grande para poder manter isso aqui funcionando, para a gente poder ter um show, poder trabalhar, cara. É difícil. Então, acho que os dois lados têm seus prós e contras.